Primeiramente, parabéns para você por ter iniciado esse curso de HTML e CSS. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é HTML e o que é o CSS e também vamos falar se os salários dos desenvolvedores que programam com HTML e CSS se eles são diferentes de desenvolvedores que não programam com essas duas linguagens, e eu vou dar o meu exemplo porque eu trabalho com HTML e CSS todos os dias. E o meu objetivo com esse curso é que mesmo que você tenha zero conhecimento sobre programação, ao chegar no final desse curso, você já vai ter aprendido uma base sólida sobre HTML e CSS, e que essa base já vai ser o suficiente para você nunca mais ter que fazer outro curso de HTML e CSS na sua vida. E é claro que só nesse curso a gente não vai aprender tudo sobre HTML e CSS, porém, da forma como vamos aprender, sua base será tão forte que você mesmo vai conseguir ir atrás das próximas dúvidas que você tiver e você vai aprender como ter um mindset de desenvolvedor, ou seja, você mesmo vai conseguir resolver os seus erros enquanto você estiver programando e estudando. E aí, você vai aceitar esse meu convite para entrar nessa jornada que vai ser um dos passos mais importantes para você mudar a sua vida financeira, a sua carreira e o seu futuro se tornando um desenvolvedor? E afinal de contas, o que é o HTML e o CSS? Eu vou começar pelo HTML. O HTML, quando a gente fala de desenvolvimento, ele é como se fosse a estrutura ou até mesmo o coração da internet, porque todos os sites que a gente utiliza, eles são feitos em HTML. Então, tudo aquilo que a gente clica, toda aquela parte que a gente vai descendo pela lista, tudo aquele HTML, por isso o HTML é o coração da internet. Então, ele é responsável por dar a estrutura. Então, vamos supor que você entra hoje lá no Facebook e tem uma barra lá em cima, tem outra caixinha, tem alguns lugares que você pode clicar. Isso tudo é feito com HTML, e o CSS, ele trabalha junto com HTML e o objetivo dele é dar estilo para o HTML. Então vamos supor que quando você entra lá no site do Facebook, você vê uma barra lá em cima azul, aquela cor foi feita com CSS, a altura, o tamanho daquela barra foi feito com CSS. Quando você vê uma cor diferente, ou até mesmo alguns efeitos, quando você coloca o mouse em cima de um link, tudo isso é feito com CSS. Então quando você programa em HTML e CSS, você é como se fosse um arquiteto e um engenheiro de sites, porque você vai conseguir criar toda a estrutura básica e, além disso, você também vai conseguir fazer toda a parte de colocar cores, colocar tamanho, organizar aquela estrutura que você fez de uma forma que se transforme em um site. E por que nós devemos aprender HTML e CSS antes de aprender outra linguagem? O principal motivo é que eles são as duas linguagens mais simples de se aprender quando você deseja se tornar um desenvolvedor. Então, o que acontece é que muita gente, eles acabam tentando ir para outro caminho e pelo fato de, no começo, programação ser um pouco mais difícil, principalmente dependendo do caminho que você segue. Então vamos supor que você tem dois caminhos, um é aprender HTML e CSS, outro é aprender Java. HTML e CSS são muito mais simples e eu tenho um exemplo que é bem legal. Quando você começou a ter aulas de matemática na sua escola, você começou a aprender os cálculos com soma e subtração, ou você já aprendeu a trabalhar com raízes, com equações de primeiro grau e com fórmulas que são muito mais complexas? Então, na programação é da mesma forma. A gente tem a soma e a subtração, que são coisas mais simples, que é o HTML e o CSS, e a gente tem equações, raízes, que é muito mais complexo, que é um Java. Então, se você vai tentar pegar esse caminho, dificilmente você vai conseguir aprender. Então, nesse caso, é o inverso. O atalho da programação é não pegar o atalho, é você seguir o caminho mais simples para depois ir para coisas mais complexas. E um dos benefícios que tem em aprender HTML e CSS é que somente com esses dois você já consegue ganhar um dinheiro criando um site simples. Vamos supor que você vai na barbearia da esquina de sua casa e tem seu amigo e você oferece um site para ele. Então, só com HTML e CSS você já consegue criar esse site. E eu mesmo já fiz isso lá no meu começo, que foi quando eu vendi um site para uma madeireira, e naquela época eu recebi uns 300, 400 reais, então para mim foi muito bom, e você pode fazer a mesma coisa. E tem uma dúvida que muita gente tem quando fala sobre HTML e CSS, que é se um desenvolvedor que trabalha com essas duas linguagens, ele tem um salário, seja maior ou menor que desenvolvedores que trabalham com outras linguagens, e a resposta é não, muitas vezes é até um pouco maior, porque tem menos gente querendo trabalhar com HTML e com CSS do que pessoas que gostam de trabalhar com outras linguagens, e muitas vezes eles só não gostam porque eles acham um pouco difícil,
pelo fato deles terem pego esse outro caminho que eu falei e ter perdido essa base, que é uma base bem importante. E eu trabalho utilizando HTML e CSS todos os dias, e o meu salário aqui ele não é ruim. Eu recebo R$ 25.000 por mês e eu consegui outro emprego, que nesse emprego meu salário vai dobrar e eu vou continuar trabalhando com HTML e CSS todos os dias. Então não tem diferença no salário. O que pode acontecer é você ganhar um pouco mais, como eu falei. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, eu trabalho como engenheiro de software na Irlanda e eu já venho trabalhando com programação há bastante tempo, então tenho bastante experiência para compartilhar com vocês. E agora que a gente sabe o que é HTML, o que é CSS, tem alguns outros itens que eu acho importante a gente aprender nessa aula, que é sobre browser. E browser em inglês significa navegador, que é aquele programa que a gente utiliza para acessar quando a gente está acessando pelo computador. Então, se você quer acessar o Facebook, aí você abre o navegador, vai lá no Facebook. Se você quer acessar o Instagram, é a mesma coisa. Então, navegador em inglês se chama browser. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de HTML para vocês já começarem a ir se acostumando. Então tá aqui o meu navegador e eu uso o Google Chrome. E para você que quer se tornar um desenvolvedor, esse é um dos melhores navegadores porque ele tem algumas funções, alguns recursos que nos ajudam muito na hora que a gente está desenvolvendo. Então eu vou vir aqui em um site que é muito conhecido por todo mundo, que é o nosso Google. Então, tudo que a gente está vendo aqui nesse site que a gente pode clicar, que nem aqui, eu cliquei aqui, eu posso clicar aqui, tudo isso é feito com HTML. E já essa parte que tem esse fundo, que ele é branco, esses textos aqui, que eles são azuis, como vocês podem ver, tudo isso é feito com CSS. E o Google Chrome, ele tem uma ferramenta que é muito interessante, que se chama Ferramenta de Desenvolvedor. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona. E eu vou mostrar para vocês o HTML e o CSS do site do Instagram. Então, se eu vim aqui, clico com direito e clico em Inspect, ele vai abrir a ferramenta de desenvolvedor para mim. Nessa parte, ele já trouxe para a gente todo o HTML do site. Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, isso daqui a gente está mexendo só no nosso navegador. Eu vou clicar aqui no meu nome e eu vou mandar excluir. Então, como vocês podem ver, excluiu o que estava lá, ó. Agora está saindo, sumiu toda essa parte daqui porque eu fui excluindo os componentes do HTML. E, como eu falei, aqui também dá para a gente ver o CSS. Então, se eu clico aqui, ele está mostrando para mim o CSS. E são todos esses códigos que estão aqui. E por mais que você pode estar olhando agora e falando, caraca, isso parece um pouco difícil. Se esse é o caminho mais simples, imagina o outro. Fica tranquilo. E da forma que a gente vai aprender HTML e CSS nesse curso, eu vou seguir um fluxo onde cada aula que a gente tem é como se fosse uma peça para a gente conseguir encaixando, até chegar no nível de criar um site desse. Então, vou vir aqui, se eu mudar aqui a cor para vermelho, por exemplo. Olha só, agora o Instagram ficou vermelho. Mas todas essas alterações são somente na nossa máquina. Isso é importante ressaltar para vocês. Inclusive, tem uma coisa que é bem engraçada quando a gente está trabalhando com HTML, é que como a gente consegue acessar o HTML dos sites, facilmente a gente consegue vir aqui, por exemplo, no G1, mas não é para fazer isso. Então tá aqui o site do G1, eu posso vir aqui, clicar no HTML desses, mudar, Jonathan é o homem mais lindo do mundo. Então, coloquei isso daqui, olha só. Aí daqui eu posso tirar um print, fazer alguma brincadeira, dá para mudar as imagens também. Por quê? Porque todo o HTML, todo mundo pode acessar e a gente pode fazer o que quiser, tanto HTML quanto CSS. Posso vir aqui, mudei o fundo aqui para vermelho. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje e ela é a introdução do nosso curso. Então, o objetivo dela foi explicar como é que vai funcionar o curso, sobre os benefícios do HTML e do CSS e para fazer aquele convite que eu fiz com você de chegar até o final dessa jornada. Então é isso, qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão, você pode escrever para mim. É só me mandar uma mensagem em qualquer lugar, inclusive no meu Instagram, que é Carreira Desenvolvedor, que aí a gente conversa. Beijão, até a próxima, falou!